Boa noite, queridos amigos. É um prazer ver todos vocês novamente, inclusive meus queridos pais que estão participando hoje de Toronto, Berrouf e Said. Então, hoje eu acho que nós temos três continentes. Temos a Europa, América do Sul, América do Norte. Estamos ficando mais internacionais. Nós estamos chegando a mais ou menos um semestre, mais ou menos 6 meses dessa pandemia, pelo menos do ponto de vista brasileiro. E esse período tem sido difícil para todos, tem sido difícil para todos os países, todas as pessoas, cada um da sua maneira, mas também tem sido um período de reflexão, tem servido de um período de muita aprendizagem para todos nós, desde pessoas até comunidades, governos, quem estivesse pronto para aprender nesse período, com certeza aprendeu muitas lições de todas as esferas da vida humana. Nós já conversamos uma vez sobre como seria a saúde no futuro, como seria a atenção à saúde no futuro. E nós ainda, se Deus quiser, em uma sessão futura, nós vamos falar de prevenção, mas não uma discussão seca assim, como prevenir, um olhar muito mais amplo da prevenção, que vai além de faz isso, não faz isso, não faz aquilo, a vacina. A questão da prevenção vai muito, muito além das questões de saúde. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre como vai ser a questão da saúde no futuro, como vai ser a atenção à saúde, né? Como seria ficar doente no futuro comparado com hoje. Tudo isso sob a ótica do que o futuro vai trazer para nós, porque uma das crenças muito importantes na comunidade Bahá'í, que o Baha'u'lláh descreveu há mais que um século e meio, é como que o mundo iria evoluir. A ótica, a perspectiva que ele deu é que teria dois processos paralelos em andamento. Um processo de queda, de declínio em todas as esferas da vida humana. Se alguém achava isso difícil de imaginar nos anos 1860, 1870, eu acho que hoje é só assistir as notícias, que vai ver o declínio e a disfunção em todas as esferas da vida humana. E o outro processo seria um processo de construção, um processo em que pessoas diversas, de diversas nações, raças, religiões, crenças, cada vez mais iam juntar para construir um mundo diferente do que a ordem vigente que nós estamos vendo e que não está satisfazendo as necessidades humanas minimamente. Essa nova ordem teria uma base em princípios universais, princípios espirituais. Até a economia no futuro, conforme Shoghi Effendi, que era bisneto de Baha'u'lláh, até a economia no futuro seria diferente. O que ele chamou de uma economia divina, ou seja, uma economia baseada em princípios espirituais e não apenas em princípios materialistas. E ele também chamou, em inglês, foi um World Commonwealth, ou seja, uma comunidade econômica mundial, uma comunidade unida no uso dos seus recursos, uma comunidade em que princípios como a justiça, a equidade,
o amor, a eliminação de preconceitos, em que todos esses princípios iriam estar no alicerce da economia mundial. Ou seja, a economia mundial vai sofrer uma transformação muito dramática no próximo futuro. Talvez o que está acontecendo hoje é um início dessa transformação. Estamos vendo questionamento de muitas coisas que até poucos meses eram dados como normal, como dado. É normal alguém querer maximizar o lucro a qualquer preço. A preço de ética, a preço de usar qualquer tipo de mão de obra, seja criança, seja não, seja uma pessoa que está sendo mal paga, sob condições abusivas, as custos ao meio ambiente e por aí vai. Então isso está mudando, tem diferença. A saúde, ou seja, como assim, diferente do que hoje é chamado a indústria de saúde, de medicamentos, farmacêutica, a indústria de aparelhos de saúde. Hoje, isso é visto como mais uma indústria, mais um setor de economia e, de fato, cada vez mais o processo de atender as pessoas doentes é assemelhado aos processos industriais, aos processos de produção em massa. O enfermeiro e médico são commodities e os pacientes são usuários, não são seres humanos passando um momento difícil, são usuários, são consumidores. Então, são consumidores de uma indústria que dá alguns itens para eles consumirem. Esse item, na cabeça dos arquitetos desse sistema, pode ser uma cirurgia. A pessoa está consumindo uma cirurgia. A pessoa está consumindo uma sessão de psicoterapia. Não está procurando ajuda. É um consumidor. E isso tem levado a um sistema em que as pessoas que cuidam e aqueles que são cuidados são cada vez mais alienados com esses motivos de lucro assim, sem dó no meio, e um sistema que cada vez mais consome cada vez mais em termos de custo, cada vez mais a população não consegue pagar, salvo uma elite, e cada vez mais a população é menos satisfeito com o resultado e aqueles que são profissionais de saúde cada vez mais sofrem mais de burnout, sofrem mais de exaustão emocional, de ansiedade. Então, o sistema serve a poucos. Então, como nós faríamos uma transição para uma economia espiritualizada, ou seja, uma economia em que o alicerce não é uma economia que dizer, não, o lucro não interessa. O lucro interessa sim, cada um tem que trabalhar, tem que ganhar, mas os princípios espirituais seriam o que norteiam a economia, seriam o que regulam e guiam e orientam o andamento da economia e não apenas números e ganhos a qualquer preço. Isso é uma mudança muito diferente. Num sistema desse, os cuidados da saúde não seria visto primeiramente como uma indústria e as pessoas doentes em momentos vulneráveis não seriam vistos como consumidores, seriam vistos como seres humanos num momento fragilizado que precisam de várias coisas. Precisam, talvez, de alguns itens materiais, de itens de consumo. Talvez precisam de
antibiótico, de medicamento, de radiografia, mas precisam de atenção humana, de atenção que atende à sua verdadeira natureza. Qual a verdadeira natureza do ser humano? Se olharmos o ser humano como uma coleção uma coletânea de órgãos, tem 2 joelhos, tem 2 olhos, tem um fígado e por aí vai. Tem muita gente que vê o ser humano assim. A gente tinha uma piada na faculdade de medicina, onde alguém vai para ver um médico e diz: doutor, eu tenho dor no ouvido esquerdo. E o médico diz: me desculpe, eu sou especialista do ouvido direito, vou ter que encaminhar o senhor para outra clínica. Ou seja, esse absurdo, e essa piada não é tão longe da verdade. Tem gente que tem um nível de especialização que chega ao absurdo em alguns casos. Então, o ser humano não é só uma coletânea de órgãos para ser dividido entre pessoas que prestam serviço, entre prestadores de serviço. O ser humano, primeiramente, é um ser espiritual, tem um intelecto, tem um lado emocional, e esse aspecto, a alma, parte espiritual, e o intelecto e emoções das pessoas, governa, tem influência profunda na saúde. Quantas coisas que acontecem por desequilíbrios mentais, por estresse emocional, ou simplesmente por mal-estar espiritual, a falta de espiritualidade. Nós temos rótulos para isso. Essa pessoa tem transtorno de personalidade tal, ou tem transtorno bipolar, código X66.0. Nós temos rótulos e números para tudo, sem realmente entender de onde vem tanta doença. Por que tem tanta doença? Eu vou dar um número dos Estados Unidos, que é talvez um dos países que mais estatística tem. Nos Estados Unidos, atualmente, 16 a 17% do PIB, do Produto Interno Bruto, é usado para saúde, ou seja, para tratamento das doenças. A gente usa a palavra saúde de maneira, às vezes, errônea. A atenção à saúde e tratamento das doenças e um pouquinho de prevenção consome 16 a 17% do PIB dos Estados Unidos, que é enorme. Nós podemos fazer o cálculo quantas semanas por ano que cada americano trabalha simplesmente para recuperar das suas doenças. Então, isso não é uma indústria que vai bem. Esse é um país que consome muito e muito para recuperar das doenças, principalmente para tratar as doenças e um pouquinho para prevenir as doenças. Isso não é um sistema sustentável. É 16 a 17% e crescendo, vem crescendo, sim. Eu me lembro quando era abaixo de 10%, depois falaram que vai chegar a 11%, depois 12%, projetado para 14%, e hoje 16 a 17% e aumentando. É claro que na medida que cresce, vai comendo outras partes da economia que são mais para trazer bens e não apenas tratamento das doenças. Tem uma diferença entre a indústria da saúde e a indústria dos alimentos saudáveis, por exemplo. Outro exemplo, eu vou dar um exemplo de como a maneira que a economia é representada pode enganar. Se alguém falar, olha, o setor da segurança cresceu bem, teve um crescimento saudável. Antes era 4%, agora é 6% da economia. Isso é bom ou ruim para a economia?
Se é setor de segurança, é guardas, é armas, é alarmes, evidente que um crescimento nesse setor pode indicar insegurança, pode indicar uma sociedade violenta. Então, por trás desse número, é muito sofrimento, é muita ansiedade, é muita violência, mortes. E, do mesmo jeito, nós podemos dizer a mesma coisa sobre o setor de tratamento das doenças. Um setor que cresce tanto, que consome 17% de uma economia enorme como o Estado americano, não é sinal de mais saúde, é sinal de mais doença, tem mais doença para tratar. Então, isso, espiritualizado ou não, isso não tem sustentabilidade, não tem como sustentar isso. E acrescentando isso ao que está acontecendo nos Estados Unidos, isso sendo que mais que 40 milhões de americanos não têm cobertura adequada. Então, nem é que isso seja para cobrir toda a população. Nem toda a população tem acesso e ainda consome esse tanto. Mudando a ótica de doença para a saúde, a gente poderia ver uma redução, o que seria chamado de encolhimento do setor de saúde. Do mesmo jeito que, por exemplo, a indústria de segurança na Noruega não tem a mesma posição que teria nos Estados Unidos, teria no México, teria no Brasil, porque é um país mais seguro. Não é porque a indústria vai mal, é que o país está mais seguro. Da mesma maneira, uma sociedade que vive com mais saúde teria um setor de tratamento de doença mais enxuto, haveria menos necessidade. A outra, eu queria enfatizar o seguinte: se alguém olhar hoje, assim, quer contratar um convênio, o que esse convênio mostra para convencer a pessoa que eles são muito bons? Vai mostrar, eu tenho visto isso muito, vai mostrar cirurgia, vai mostrar um helicóptero, vai mostrar aparelhos complexos, ou seja, nós temos tudo que vocês precisam. Para muita gente, a saúde é tecnologia e o futuro da saúde é mais tecnologia. Já estão falando de fazer leitura de exame de imagem por inteligência artificial e não por seres humanos. Já estão falando que robôs podem atender pacientes no hospital, trocar fralda. Então, a visão é a visão de tecnologia, de produtos. Nós temos esses produtos e no futuro nós vamos ter produtos melhores. Mas é evidente que essas mudanças não vão satisfazer as necessidades das pessoas. Eu acho que eu já falei para vocês, eu trabalhei muito em UTI e muitos pacientes idosos, alguns que ou estão desorientados ou têm demência, muitas vezes quando você vai atender, conversar, tentar conversar, examinar a pessoa, uma das primeiras coisas que querem é segurar sua mão. Eu já vi isso muito. Você segura a mão da pessoa, ele ou ela quer isso, carece isso no ambiente frio da UTI. E às vezes fica lá segurando a mão e já você vê que se acalma. Não tem tecnologia que faça isso. Não tem tecnologia que substitua uma voz tranquila, uma voz amorosa.
muito melhor quando é da família. Mas a família junto com as pessoas que estão atendendo. Que a pessoa seja tratada como o ser espiritual e emocional que é. Eu já tenho visto, por exemplo, sessões de oração dentro de uma UTI. Eu tenho visto, às vezes trazem, um dos médicos tinha um cachorro muito alegre, muito carinhoso e muito carente. Aí trazia, conseguia autorização, trazia, ia de leito para leito, era um dia maravilhoso, as pessoas que às vezes eram deprimidas, estavam desanimados ou até desorientados, eles ficavam melhores quando chegava um cachorro cheio de carinho para eles. Esses são detalhes, são anedotas, não estou falando de estudos grandes, mas se vê que não basta tecnologia. Aliás, o excesso de tecnologia pode fazer adoecer mais o ser humano na fase de doença. Tem que haver um equilíbrio entre atenção ao lado emocional, espiritual da pessoa e atenção ao corpo. Eu sempre falava para meus colegas, gente, se não der atenção humanizada, a gente é mecânico de gente. Nós somos mecânico de gente. Abre o joelho, troca o que tem que trocar, tira uma parte que não deve estar aí e fecha, que nem o mecânico. Então, no futuro, eu vejo que a tecnologia seria usada, talvez uma tecnologia muito mais avançada do que nós temos, mas pontualmente seria usado quando uma vida equilibrada, apesar de uma vida equilibrada, apesar de uma vida moderada, apesar de uma vida sem excesso de consumo, de alimento, de produtos, talvez, que afetam a mente, o excesso de trabalho para comprar excesso de produtos. Tudo isso adoece. Então, um equilíbrio na vida da sociedade em si já traria uma melhora enorme na saúde da população. Mas num mundo idealizado assim, mesmo se aparecer doença, apesar dessa sociedade mais equilibrada, a abordagem seria diferente. A abordagem não seria um de consumidor, de prestador de serviço e peças a vender. Não seria digamos, um joelho a tratar ou um fígado, não, seria uma pessoa com suas necessidades que por acaso tem um joelho afetado ou tem o coração afetado. Eu não vou me prolongar muito. Já que falamos de hospitais e UTIs, também consultórios, tudo assim, as pessoas que vêm funcionando como arquitetos desse sistema veem tudo como um processo de fábrica. E a gente sente assim, quando vai um consultório lotado, sente como peça de fábrica. Numa UTI, num hospital. Então, eu, por exemplo, não vejo no futuro pessoas doentes ficarem fechadas em quartos, sem plantas, sem vista, sem ar livre, sem vai e vem, sem acesso à sua família, porque isso em si já adoece mais. Hoje em dia, se me colocarem num leito sem doença, olha, você fique deitado aí com nossa rotina, fique aí uma semana. Sem dúvida eu ficaria doente. Se não no quarto, quinto dia, no final da semana eu estaria doente.
porque é um lugar, são lugares desenhados para eficiência econômica, para redução de custo, e muitas outras considerações, e muitas vezes o paciente é a quinta, sexta prioridade nessas considerações. Eu tenho certeza que no futuro os lugares para tratar a doença vão ser lugares verdes, perto da natureza, não vai ter centenas de pessoas junto que nem sardinha no mesmo espaço, não vai ter gente, enfermeiro, médico, esticada até os limites. Então, isso é um reflexo, parte do futuro que nós estamos trabalhando para construir. Muito obrigado pela paciência. Eu vou falar de antemão que tem uma pergunta da querida Cristina em relação à proteção e a questão do coronavírus. Mas podemos começar com outros comentários, outras perguntas. Agradecemos muito, querido Dariushi. E eu tenho uma pergunta. Você fala dessa medicina do futuro. Esse futuro é um futuro muito distante. E eu estava aqui pensando que a gente tem muitos textos barrais que dizem que a humanidade já está numa fase de maturidade e que já caminhou-se muito, já tem um processo evolutivo aí já a caminho. Pensando nos médicos que estão sendo colocados hoje no nosso mercado de trabalho, que estão saindo das faculdades, a gente consegue perceber essa evolução também por uma medicina mais humanizada e que eles não sejam mecânicos de corpos humanos? Olha, toda mudança, todo processo tem vários componentes. Então, a formação das pessoas é um desses componentes. Como que as pessoas são formadas? O que motiva aquela pessoa para entrar naquela formação? Como que a indústria farmacêutica funciona? Qual a relação entre os convênios hospitais? E por aí vai. Isso apenas a minha opinião no meu canto do mundo. Eu vejo que os processos de declínio ainda estão de vento em popa. Eu não vejo daqui a um ano que o sistema de saúde e as pessoas que trabalham no sistema de saúde sejam totalmente diferentes. Eu não vejo isso por enquanto, sendo que a mudança às vezes começa com 1% da população, com 5% da população, expande para 20%. Então, hoje eu vejo um processo exacerbado da comercialização da questão da saúde. Uma coisa que eu acho que pode mudar isso é simplesmente problemas cada vez mais complicados do capitalismo. Porque tudo que nós vemos hoje, seja da indústria de turismo, de viagens, produção de alimentos, de saúde, da questão do meio ambiente, tudo que nós vemos é um reflexo da filosofia subjacente ao sistema, das premissas subjacentes. Por que a medicina é desse jeito? Porque a filosofia que é forçada ao mundo hoje é uma filosofia de consumo, uma filosofia materialista de consumo. Então eles vão ver a questão de saúde também como um processo de consumo e nada mais. Então, isso está... o declínio nas relações humanas, em muitos casos,
continuam. O processo da formação, em que o processo de formação reflete isso também, em que vocês estão formando pessoas para tomar seu lugar no mercado. Agora, algumas coisas têm mudado, sim. Algumas coisas eu vejo muito melhores do que quando eu era estudante, nos anos 80. Por exemplo, a questão de dar importância à espiritualidade dos pacientes. A questão de levar em conta cada vez mais as emoções das pessoas. Não era sempre assim. Onde eu me formei, quando eu me formei, você não podia falar de espiritualidade, que isso era coisa de gente, assim, era desprezado. Ainda é, em muitos lugares ainda é. Mas no Brasil, graças a Deus, no Brasil, eu tenho ido a congresso de cardiologia, tinha uma sessão sobre a espiritualidade no tratamento dos pacientes. A sessão era só sobre espiritualidade. Então, algumas coisas estão piorando, mas outras coisas estão surgindo que mostram uma melhora. Outra coisa muito importante é a hierarquia. A medicina, tradicionalmente, tem tido uma hierarquia muito rígida, muito igual um exército. Isso tem sido um fator muito negativo. Cada país, no seu ritmo, está questionando isso. Não é que alguém mais alto na hierarquia pode maltratar alguém mais baixo. Isso acontece direto, mas não com tanta facilidade. Isso está sendo questionado. E uma das mudanças mais importantes para mim é que as mulheres estão muito melhor representadas na medicina hoje do que nos anos 80, minha referência. Quando eu era estudante, eu me lembro ver a primeira mulher residente da ortopedia. Nunca antes, naquela cidade, nunca antes, era um centro médico grande, não era uma cidadezinha. Nunca antes uma mulher tinha entrado para a residência de cirurgia ortopédica. Hoje, isso seria irrisória. Ainda tem gente que tem tem essa atitude machista, mas esses estão ficando para as gerações mais idosas. As gerações novas não têm essas atitudes. Aqueles que têm, pensam duas vezes antes de mostrar, porque não é mais legal você tratar a mulher diferente do homem. Então, isso claro que tem uma mudança, faz diferença no tratamento dos doentes. Imagina, antigamente, uma mulher adoece, vai para o hospital, onde todos os médicos são médicos, homens, e todas as enfermeiras são mulheres. E aquela hierarquia. Aquele paciente, é claro que não vai se sentir 100%, claro que não vai se sentir bem. Então, eu prolonguei a resposta. É um processo complexo, mas é dinâmico. As coisas estão andando e eu acho que ainda nas nossas vidas nós vamos ver grandes mudanças. De fato, nós estamos no meio de grandes mudanças que talvez quando a poeira baixar, daqui a 1 ano ou 2 anos, nós vamos olhar para trás e ver como que as coisas mudaram rapidamente, num período relativamente curto. Gratidão, querido. Tem uma pergunta aqui da Regina sobre o retorno às aulas em outubro, que muitos pais estão preocupados. E ela gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Esse é um dos pontos mais difíceis. É o equilíbrio entre o risco-benefício. Isso não. Eu vou dar uma resposta, não vou enrolar, vou dar uma resposta dentro da minha capacidade, mas, por exemplo, a questão do isolamento de pessoas de idade. Quando o isolamento é 2 semanas,
ou um mês, dá para resolver. Agora, quando você está chegando, está completando o primeiro semestre desses cuidados, então algumas coisas têm que pesar mais. Você não pode ficar pensando apenas na saúde física, apenas no corpo, e proteger o corpo contra aquele vírus e nada mais. A questão de depressão, de ansiedade, solidão e todos os problemas de saúde que isso causa, então tem que ser levado em consideração para ver, bem, eu visito o vovô ou não. A mesma coisa tem que ser levada em conta para a abertura das escolas. Algumas situações simplesmente não tenho o que dizer. Exemplo específico. Eu atendi uma senhora, mãe de dois meninos, ontem, meninos de 1 e 4 anos de idade. Estão gripados, aí querer ver quando que vai ficar seguro para eles voltarem, dizendo que está muito difícil em casa. Aí eu falei para ele, olha, as diretrizes são tal. Você espera tantos dias diretrizes mecânicas do vírus. Agora, um menino, nem vou falar de 1 ano, que é bebê. Um menino de 4 anos, quanta capacidade tem para se manter longe do colega, para se manter em isolamento social? Não vai ter, não vai ter. E ainda que os estudos mostrem que as crianças não adoecem tanto, com tanta severidade, e provavelmente não são tão contagiosos quanto os adultos, mesmo assim podem ser um veículo de trazer uma infecção para dentro da sua casa com membros mais idosos. Então, as crianças de faixa menor, eu não tenho uma resposta pessoal. Pessoalmente, eu não tenho o que dizer. Talvez seja possível bolar algumas soluções. Para crianças digamos, adolescentes, que são mais fáceis de seguir instruções básicas, acho que a volta às aulas pode ser feito gradativamente, entendendo que existe um risco e existe um benefício, tem que fazer tudo para minimizar aquele risco, como distanciamento, como instruções para não comer o bebê dentro da sala de aula, e em todos os momentos manter a distância, usar máscara, não deixar ninguém ficar sem máscara. Assim que alguém tiver qualquer sintoma, vai para casa, não espera 1 ou 2 dias para ver no que dá. E por aí vai. A ventilação das salas de aula e lugares de agregação, feito com muito cuidado. Eu acho que a direção é isso. A humanidade tem que continuar suas atividades. Poucas coisas são mais importantes que a educação. Em alguma hora tem que retomar. Tendo dito isso, nós falamos de mudanças rápidas. Então, uma das coisas que nessa situação você não pode fazer é colocar muito aluno para pouco professor, especialmente em crianças muito pequenas. Não, assim, tem algumas escolas muito comercializadas onde tem 45, 50 alunos para uma professora, um professor, geralmente não pago muito bem. É um mercado, é uma fábrica de alunos. Então, isso não vai ser mais possível. Isso é uma das mudanças do que a gente falava,
em que a comercialização, o mercantilismo em excesso está sendo impedido. Não tem como fazer. Mesmo se queiram fazer, mesmo forçando a situação e vamos juntar, não vai ser 50, mas vai ser 30. Vai dar problema. Vai dar problema e vai ter consequência e não vai demorar muito para ter. Então, para mim, a filosofia geral de todas as reaberturas é: vamos fazer gradativamente, vamos retomar, vamos fazer tudo para, assim, tudo que é razoável para baixar o risco e vamos pensar o risco-benefício em todos os momentos. Só para concluir, tem estudos que mostram o aumento da ansiedade e depressão nos alunos que ficam em casa. Então, tem que levar tudo em conta. Mas eu acho que aos poucos nós temos que reabrir a questão, assim, não podemos parar os processos vitais da humanidade. Obrigada, querida. Tem uma pergunta que se relaciona a isso, que dizem que a distância segura seria de 1 a 2 metros. Aí está perguntando se o vento pode levar o vírus para mais longe. Olha, essa distância de uns 6 pés, que é 1,5 metro nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós somos métricos, então falamos de 2 metros. Não existe uma distância mágica, chave. A transmissão a 2 metros entre duas pessoas sentadas com máscara e ninguém está abertamente mal, está tossindo, está espirrando. É difícil, é improvável alguém transmitir para outro quando a 2 metros, com todos os cuidados, é muito improvável. O vento é um dos fatores de risco é estar em ambiente fechado de modo geral. O ar livre, em ambiente de ar livre, é bem mais difícil alguém contaminar o outro, mesmo assim, o vento levando. Por quê? O vento não é direcionado como um laser. Digamos que alguém coloca muito vírus para fora, espirra sem a mão aqui, sem máscara, e tem alguém 10 metros para lá. Então, isso vai dispersar os aerossóis rapidamente. Teria que ser muito azar alguém espirrar bem na nossa frente, bem na direção do vento, bem assim, bem perto. É difícil o vento levar partículas de vírus e aerossóis sem se diluir. Rapidamente se dilui no ar pela turbulência. Então, o risco não é zero, mas seria muito baixo. Eu, logo no início dessa pandemia, eu estava fazendo caminhada fora e uma senhora passou na minha frente, ela estava voltando do trabalho, não sei o que tinha na cabeça, e ela estava uns 10 metros à minha frente e o vento contra ela, contra mim, ou seja, o vento levava o que ela botava para fora para mim. E ela parou e se livrou de todas as secreções que tinha dentro das... E eu só tive um momento, porque eu estava alinhado com ela no vento. Ela estava uns metros na minha frente. Eu pulei para o lado tão rápido. Eu acho que todas as pessoas ao redor ficaram assustadas que esse cara tem algum problema. Ou algo mordeu ele, mas eu pulei porque ela botou tanta coisa para fora, me desculpe, o vento era tão rápido.
Mas mas esses eventos são raros, só acontece com gente azarada aqui. É raro acontecer. E, por último, esse é uma consideração muito importante na questão da distância. A necessidade da distância não é estático, não é 2 metros resolveu. Se tiver alguém, por exemplo, alguém fez corrida, aí entra, o ofegante está respirando rapidamente, profundamente, entra num ambiente fechado. 2 metros não é suficiente para uma pessoa dessa. Aliás, é melhor que essa pessoa não entre naquele espaço enquanto é daquele jeito. Se alguém, por exemplo, tá fazendo exercício, está fazendo respiração profunda, ou está falando alto, tem uma diferença com alguém que está falando baixo, não está botando as emoções para fora, a velocidade do ar que entra. Então, se alguém não estiver falando tranquilo, se estiver respirando rápido, é melhor que seja mais, melhor que seja 4 metros, 5 metros, que seria mais seguro. Eu gostaria de responder também sobre a questão da Cristina. Perguntou, essa pergunta é uma pergunta de brasileira, adorei. Perguntou sobre a questão de mar e cachoeira, se seria seguro. Eu vi um vídeo aéreo da Copacabana de alguns dias atrás, onde tinham 100 mil pessoas que tinham certeza que era seguro, que essa é a população que tinha horroroso. A água em si, a questão da água em si, isso não é uma infecção transmitida por água. A água não é um meio de transmissão, seja cachoeira, seja mar. O que tem que levar, o fator determinante que tem que ter em conta, mais uma vez, é a distância social. Por quê? Se for uma cachoeira, pode ter nadado lá alguém com Covid e ido embora. Não tem problema. Agora, se é aquela pessoa com Covid, sintomático ou não, se estiver perto de mim, aí sim. Aí não é pela água, é pela proximidade que essa pessoa pode transmitir. Especialmente se estiver nadando e mudando e respirando de maneira mais, digamos, intensa. Mas, Eu recebi, em geral, está seguro. Eu recebi agora um convite da escola que eu faço Deep Running, correndo na água, que está aberta as piscinas. Aí eu me lembrei disso tudo. Eu não sei como é que vai ser isso, se pode ir para piscina assim também. Distanciamento depende da seriedade das pessoas que administram a piscina e a compreensão deles das medidas certas. Tem que ter distanciamento, não pode ter muita gente dentro da água e se é uma piscina que tem fluxo de ar, tem piscina que é coberto, mas Não, essa é aberta, é aberta. Então fica melhor. Eu acho que com os devidos cuidados é razoável voltar, lembrando que o sedentarismo e ficar muito tempo dentro da casa também não faz bem. Não está fazendo bem, não. Pelas emoções. Doutor Dariush, eu voltei a nadar e lá é assim, é aberto as laterais, cloro, o pessoal é bem responsável, nada um por raia, e assim mesmo eu escolhi um horário que só tem 3 pessoas nadando, então, e ninguém encontra com ninguém na academia. Primeiro tem que sair aquele que está nadando para depois entrar o outro, e entra de máscara até na beirada da piscina. E não usa o banheiro, entra e sai com a mesma roupa. Então, eu entro e saio vestida do mesmo jeito. Entendi. Então, eu acho que não tem perigo, assim.
Eu ia falar Obrigada. exatamente isso, Cris, que lá a dificuldade maior ia ser com É o banheiro. vestiário. Isso, exatamente, Vestiário que é Obrigada. muito pequeno e é um local fechado. Muito. Eles até tiraram as partes da torneira para que ninguém abra nenhum chuveiro. Então, você Ótimo. não pode abrir chuveiro. Então, você tem que... Obrigada, Vacina de obrigada. pandemia. Ai, eu estou tão feliz de ter voltado a nadar. Nossa, Ah, não fala não. eu estou feliz Pronto. demais. Eu fico fedendo cloro o dia inteiro. É o meu perfume. Ai, que ótimo. Tem uma pergunta que eu acho que foi inspirada na ideia de ir pegar uma praia, que é sobre a viagem longa dentro de um avião. Como se cuidar? Longa. Bem, eu acho que além da questão da praia, ser uma praia lotada, uma praia vazia, com pacientes. Olha, viajar por avião tem um certo risco, não é um risco iminente, mas não é um risco absolutamente zero. É um risco intermediário, inclusive porque tem fatores de risco que nós não podemos controlar. Por exemplo, eu não sei do Brasil, mas nos Estados Unidos que tem mais informação, tem empresa que lota o avião, não quer nem saber, lota o avião. E ainda tem gente que se acha no direito de recusar máscara. E aqui no Brasil, de modo geral, as pessoas não têm essa questão com as máscaras, mas não sabemos se os aviões estão lotados ou não. Provavelmente tem um bom número de passageiros. A outra questão depende da duração de voo, porque a contaminação, para contrair o vírus, não é só a concentração, a intensidade do vírus no ambiente, é a duração de exposição e o número de chances de exposição. Então, um voo de 1 hora é muito diferente do que um voo de 8 horas. Inclusive, de 8 horas, provavelmente vai ter que visitar o banheiro pelo menos uma vez. E isso assim, se levantar dentro do avião é um fator de risco. Então, tem maneiras de reduzir o risco, mas eu acho que ainda estamos numa fase em que tem que viajar só se precisar mesmo viajar. Eu acho que esse cuidado em aviões e ônibus ainda permanece. Certo, querido. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um encontro Saúde e Espiritualidade, sabendo que temos todas as quintas-feiras, todos estão convidados, podem convidar os seus amigos e eles têm sido gravados e disponibilizados também. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês, é sempre muito rico e até a próxima quinta-feira. Um abraço para todos. Sim, querido. Eu vou só fazer um pedido muito, muito simples e rápido a todos os queridos amigos presentes. Eu sei que nós temos essas sessões com todo o trabalho que dá para os organizadores eu tenho uma preocupação que as sessões não fiquem repetitivas ou assim, entediante em alguns pontos. Isso é um pedido da minha parte. Eu sempre agradeço todo tipo de comentário e retorno. E, por favor, sintam-se à vontade se uma sessão é menos interessante que o outro, se é repetitivo, se algumas coisas estão sendo explicadas de maneira menos interessante ou menos clara. Eu me interessa saber como melhorar, ou se uma sessão não era... assim, eu fico assim mais à vontade
para preparar as sessões futuras. Por favor, fique à vontade. Eu quero ouvir principalmente não elogios e sim sugestões para melhora o que faltou e podia ter sido feito de maneira melhor, ok? Então, podemos dizer que as apresentações são extremamente informativas, muito bom, estamos realmente aprendendo muito, agradecemos demais por essa oportunidade e parabenizamos seus pais, que devem estar muito orgulhosos de... Eu acabo de dizer que não tinha interesse em ouvir elogios, principalmente, mas muito obrigado. Nossa, Eu vou dizer, muita gente muito fez isso. Obrigado.